preparados aí, nós estamos organizando aqui, viu? Se preparando para poder nós fazer mais essa aula aí, viu? Que é a aula, mais uma aula do curso básico do setor do bairro Mapim, Teologia. Uma aula sobre as cartas paulinas, devido à pandemia, o bloqueio que houve aqui na capital nossa, que é o estado de Mato Grosso. Não foi possível fazer essa aula presencial, mas vamos fazer ela agora na live e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não somente vai estar na live essa aula, como também essa aula ela vai estar também no sistema virtual da IBD, também aqui do setor do bairro Mapim. Nós temos aqui como coordenador do curso aqui, Bastologia, aqui, o Claudomiro Cardoso, que está organizando, preparando, tá certo? Eu tô com duas câmeras aqui me focando aqui. Uma é da live e a outra vai ser utilizada para mim fazer edição dessa aula para o curso básico dentro do link, tá ok? Vou fazer a edição dessa aula e vai ficar muito boa. Queridos irmãos, nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Daniel Von Dir, com a sua digníssima esposa irmã Lucilene, que nos abriu as mãos para nós dar sequência nesse curso básico de teologia aqui, tá bom? Eu tenho certeza que, olha, hoje vai ser uma aula muito resumida, mas eu prometo para vocês que vai ser uma aula muito boa mesmo, pessoal. Uma aula recheada, conteúdo bom. Não é porque eu tô aqui que eu estou dizendo que vai ser conteúdo bom, é porque o conteúdo é bom, tá bom? Então não saia daí, porque vai ajudar, tem coisas importantes, né? Como o Claudomiro já falou aqui, é sobre o módulo das cartas paulinas. Então você já pega aí o seu papel, a sua caneta, a sua caderneta, para você fazer as suas anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui dentro do módulo da apostila, mas que com certeza vai ajudar você muito, mas muito mesmo, entendeu? Muito bem. E aí vem os questionamentos, com certeza vai ser de muita importância. Se eu não conseguir responder, tá o Mira aqui que vai responder para nós aqui, né, Mira? Vigia na terra, varão. Tá certo? Beleza, então nós estamos aqui para um dos módulos do curso básico de teologia, que é exatamente o que nós vamos estudar sobre as cartas paulinas. E isto aqui é muito bom para todos nós. Quem é que não gosta de saber quem foi o autor das cartas paulinas? Por que cartas paulinas? Porque antes de eu entrar aqui dentro do conteúdo do curso básico, que é um curso bem resumido, mas antes de eu entrar aqui nessa aula para falar sobre as cartas paulinas, queridos, eu gostaria de falar para vocês aqui, que nem Paulo falou assim, eu afirmo para vocês, irmãos, que esse evangelho não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e de ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus que revelou para mim, como Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 12. Então, nada melhor do que a gente começar a falar sobre a vida de quem é esse homem Paulo, beleza? Então, queridos, Saulo, também conhecido como Paulo, como a gente observa aqui em Atos capítulo 3 e versículo 9, além de desfrutar dos status de cidadão romano, como a gente observa aqui em Atos capítulo 22, do versículo 25 ao 29, o título recebido por herança de seu avô ou pai era um judeu nascido na próxima culta cidade de Tarso, a qual em suas próprias palavras era o que? Era uma celebridade muito significante, uma cidade muito significante da Sicília, como nós observamos aqui em Atos capítulo 21 e verso 39 e 29, melhor dizendo. Então ele foi educado em Jerusalém, quando ainda era um adolescente, e tendo como mestre um fariseu grande e também bastante destaque na cultura judaica,
e na religião judaica, o famoso Gamaliel. Já crescido então, ele instruído no judaísmo, então tornou-se um membro do Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte da justiça dos próprios judeus. Então, era um tolerante, também extremista e também religioso, capaz de perseguir os primeiros seguidores de Jesus. Consentindo então, inclusive, com a morte do primeiro diácono Estevão, como a gente observa aqui em Atos, no capítulo 8 e do versículo de número 1, com a autorização do sumo sacerdote Caifás. Então Saulo, ele foi o quê? Em direção à cidade de Damasco para prender todos aqueles que confessavam Jesus como seu Senhor e também Salvador, como a gente observa aqui em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 2. Entretanto, queridos irmãos, os seus planos foram frustrados por Deus. Ele foi confrontado com Jesus, ressuscitado e feito que ser prisioneiro, como a gente observa aqui em Atos, no capítulo 9. Então agora o perseguidor, ele foi transformado e perseguido. O invisível foi vencido. O propotente e autossuficiente, ele foi humilhado e também levado na corte. Então, só para vocês verem, o exaltado é humilhado, o vencido foi derrotado. Então, quando a gente observa em todo esse aspecto, Paulo, ele não mais conhecido como Saulo, Paulo se tornou então um homem muito bem preparado. Ele investiu tempo e dedicação quando ainda era adolescente. Muito embora ele tenha sido divertido quando criança. Do outro jeito, bom, meu. E nós podemos observar aqui, ele não perdeu e também não desperdiçou o seu tempo em momento algum. Por isso que é importante o pai ensinar o filho no caminho que deve andar. Antes aproveitou então as cartas e os oportunos e oportunidades recebidas nas diferentes fases da sua vida. Ele tinha como profissão então a arte de fabricar tendas. Qual era a profissão de Paulo? Fabricador de tendas, como a gente observa aqui em Atos capítulo 18, versículo 2 ao 3. O ofício que aprendera com seus próprios pais. Além disso, era um poliglota. Falava hebraico, ele falava aramaico e também grego e também bem como ele conhecia a filosofia e também a cultura do seu tempo. Agora, queridos, adulto ele e convertido, Deus então usou em na sua capacidade física, intelectual e a serviço do reino, tornando-se o maior missionário e escritor do Novo Testamento. Mais alto, meu. Então, queridos irmãos, como nós sabemos, no Novo Testamento constitui então de 27 livros, dentre os quais os 21 são classificados como epístolas ou cartas. E nós podemos observar que todas elas são de autoria do apóstolo Paulo, que lá na frente eu vou detalhar como uma por uma para vocês, sendo cartas encaminhadas por eles. Todas essas igrejas localizadas como Roma, Corinto, Éfeso, quanto a pessoa, quanto os pastores ali, como Timóteo, Tito e o irmão Filemão. Muito bem. Então, essas cartas foram inspiradas por Deus e escritas por Paulo quando estes exerciam o seu ministério de pregação e também implantação de igrejas do primeiro século. Elas são uma espécie de documentos ocasionais, ou seja, nasceram a partir de uma ocasião específica e por algumas circunstâncias especiais, comportamentos que precisam ser corrigidos, erros doutrinários, questionamentos e dúvidas. Então, além das epístolas aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses,
que não possui uma classificação específica, os demais escritos de Paulo são dedicamente classificados por duas maneiras: cartas dos cárceres, as quais foram escritas quando Paulo estava preso, Filipenses e Filemão e Colossenses e Efésios, e cartas pastorais que são escritas direcionados às pessoas que exerciam o ministério pastoral da igreja, como está em 1ª e 2ª Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito também. Muito bem. Então, a autoridade de conselho de Paulo para nós. Queridos irmãos, as cartas de Paulo, então, está tão distante de nós, aproximadamente de 21 séculos. No entanto, a sua mensagem continua sendo atual, relevante, diferente de alguns livros que têm um caráter puramente descartáveis. Então, as cartas de Paulo são diferentes aos conselhos contidos nelas, permanecem atuais e inteligíveis e digno de toda aceitação, de ser ouvido e seguir por aqueles que buscam uma vida para a glória de Deus e benefício do próprio Senhor Jesus. Queridos, dos muitos conselhos oferecidos pelo apóstolo às igrejas e às pessoas que escreveu, vamos refletir sobre 3. A obedeçai aos pais. Quando a gente observa aqui, filhinhos, o dever do cristão deve ser obedecer aos seus pais, às suas mães, isto é, certo, como a gente observa aqui em Efésios capítulo 6, versículo 1. Obedecer é uma atitude inteligente e recompensadora. Então Deus se agrada de jovens, adolescentes e crianças que escolhem trilhar no caminho da obediência. Infelizmente, perto ou longe de nós, temos visto e ouvido inúmeras pessoas e adolescentes que perderam suas vidas e estão chorando amargamente por causa da desobediência. Muito bem. Então, moças e rapazes que por não controlarem ou fugir dos seus impulsos sexuais, perderam a virgindade, se acabaram prematuramente tornando-se pais. Enfim, não vou entrar aqui em detalhe porque não é esse o objetivo. Mas o segundo conselho de Paulo é: ore pelas autoridades. É claro que a gente tem que estar voltando e orando pelas autoridades, pedindo a Deus para que ilumine as mentes das autoridades, mas infelizmente o mundo está de mal para pior e precisamos de interceder para que Deus venha ter misericórdia do nosso Brasil e que venha colocar pessoas que venham governar com dignidade, que é isso que o nosso povo precisa. Viva para a glória de Deus, que é o terceiro conselho de Paulo. Portanto, quando vocês comem ou bebem, faz qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 30 em diante. Então, queridos irmãos, isso aqui foi um rápido resumo sobre a vida deste homem chamado Paulo. Então eu quero terminar aqui fazendo esse resumo aqui. Então, que a vida de Paulo está repleta de lições valiosas e inspiradoras. Por intermédio dela temos a oportunidade de ver o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele é o Senhor da igreja, ele é um Deus de amor e de oportunidade e recomeço. Assim, o que outrora, ou seja, pedir a carta de autorização para prender e também para matar cristãos, agora escreve cartas para corrigir, aconselhar e também abençoar os seus irmãos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, o responsável por escrever 13 das 21 cartas do Novo Testamento e de realizar 3 grandes desafiadoras viagens missionárias que levaram a se limitar à circunstância intensa de dor e sofrimento. Então, o apóstolo Paulo, depois de Cristo, é a maior personalidade do cristianismo. Paulo foi o maior de fé, um homem que embateu o bom combate e encerrou a carreira e também guardou a fé.
Então, agora eu quero comentar aqui com vocês detalhadamente sobre a importância das cartas paulinas. E tem coisa boa para nós aqui, tá? Não saia daí, viu? Muito bem, queridos. É isso aí. O assunto é complexo, mas não chega no denominador comum. Então, dentro desse modo que nós vamos encontrar aqui nas páginas alguns tópicos importantes destinatários aqui dessa carta. Vou comentar aqui, vou falar aqui sobre os destinatários, a importância do que se crer, né? Comentei aqui, já falei também aqui sobre Saulo, a importância da disciplina. Eu vou estar comentando aqui também cada detalhe aqui dentro do conteúdo proposto para nós aqui. A justificação em lei e graça, a justificação pela fé, e de escravos a filhos, tá beleza? Então, dentro do nosso módulo, seguindo a risca dentro da matéria que está proposta para nós aqui, beleza? Então, queridos, então vamos lá. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. Veja bem, por gentileza, entenda. As cartas de Paulo são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão. E estas são as 13 cartas, são conhecidas como epístolas paulinas. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento, conhecido como epistológrafo, um dos maiores escritores de cartas, de epístolas e de cartas do Novo Testamento. Então, durante muito tempo, então Paulo ele foi considerado como escritor das, ou seja, é interessante que a gente vai ver algumas divergências. Alguns teólogos eles consideram Paulo sendo o escritor da carta aos Hebreus. Inclusive, as traduções antigas do texto bíblico traz uma designação de carta de Paulo aos Hebreus, mas pela falta de fundamento consistente, à luz de uma análise mais cuidadosa do texto dos Hebreus, tem sido amplamente aceita que o autor da epístola não é o Paulo de Tarso, beleza? Então é mais provável que o escritor tenha sido um líder cristão desconhecido que provavelmente foi discipulado por alguns apóstolos. Não, então é uma carta anônima aos Hebreus. Então, aonde que a Bíblia se cala, nós devemos se calar também. Nós não podemos colocar algo aonde não existe, como Deus não se revela. Muito bem. Então a carta de Paulo fala sobre o que? As cartas de Paulo falam sobre os questões centrais da fé cristã. Divinamente inspirada pelo Espírito Santo, essas cartas trazem instruções teológicas indispensáveis às doutrinas cristãs. Ela instrui os cristãos quanto à natureza de Deus, o significado do ministério e obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, que é a escatologia bíblica, o caráter do cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes e a ordem quanto ao culto e o governo do governo, da igreja. E aí vamos à lista, enquanto essas cartas é importante em todos os seus aspectos. Muito bem. Então, muitos estudiosos, eles classificam a carta de Paulo em 4 categorias com bases no conteúdo das cartas ou na ocasião em que foi escrita, e são elas. Eu já comentei aqui, de uma pincelada aqui na parte introdutória, mas quero compartilhar com vocês aqui na carta escatológica, que é de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Carta soteriológica, que é escatológica, quando fala sobre a doutrina das últimas coisas. Carta soteriológica é que fala sobre a doutrina da salvação, que é Romanos e 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Carta da prisão, que foi escrita, que esteve em prisão, que é Efésios e Filipenses e Colossenses e Filemão.
cartas pastorais, como 1ª e 2ª Timóteo, Tito, e embora a carta de 2ª Timóteo tenha sido escrita enquanto Paulo estava preso em prisão. Muito bem. Quanto às cartas, quando as cartas paulinas foram escritas? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Parou? Analisou? Respondeu? Muito bem, então acompanhe comigo aqui. As cartas de Paulo foram escritas ao longo do frutífero ministério de Paulo, por isso não é tão fácil terminar quanto exatamente as cartas de Paulo foram escritas. Para tanto, queridos irmãos, é preciso de muito detalhe sobre a cronologia do ministério e do apóstolo. Mas uma comparação entre o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas paulinas, elas fornecem então informações preciosas que nos auxiliam, pelo menos em termos gerais. Ou seja, a ter uma ideia de quando as cartas de Paulo foi escrita. Muito bem. Então, Gálatas, queridos irmãos, nenhuma das epístolas paulinas foi escrita durante o seu ministério na Sicília e na Síria. Volta aqui, nenhuma das epístolas paulinas foi escrita durante o início do seu ministério na Sicília ou na Síria, como a gente observa aqui em Atos capítulo 9 do versículo 30, como também no capítulo 11 do versículo 25 ao 26. Isso significa que todas as cartas de Paulo foram escritas após o final da década de 40, beleza? Quando ele foi comissionado por missionário pela igreja de Antioquia. Juntamente com Bernabé, Paulo fez sua primeira viagem missionária de Cristo. Paulo, durante esta viagem, então ele saiu na sua segunda viagem missionária. E desta vez ele foi acompanhado de Chipre por várias cidades durante essa viagem. Então ele recrutou Timóteo e além disso, com a sua evangelização, ele alcançou até o continente europeu, fundando então as igrejas de Paulo. Ele escreveu Tessalônica e também a igreja de Corinto, como a gente observa era no livro de Atos, no capítulo 15 do verso 36, como também aqui no capítulo 18, versículo 22. Muito bem. Então, aos cristãos, veja bem, aos gentios que estavam se convertendo. Então, Paulo era judaico, então o apóstolo, ele combatia isso, por isso que o perseguidor, durante esse tempo, ele escreveu as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, mas em 1ª e 2ª Tessalonicenses, encorajamento aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Quando a gente observa aqui sobre a primeira, agora eu vou comentar aqui sobre a 1ª e 2ª Tessalonicenses e vou falar aqui sobre 1ª e 2ª Coríntios, já Romanos. E findo a minha participação aqui, tá? Tô findando a minha aula. Tô aterrizando a minha aula, tá bom? Beleza? Vamos lá. Acompanhe comigo aqui, pelo raciocínio aqui, veja bem. Então, mais tarde, Paulo, ele fez a sua 3ª viagem missionária, além de voltar à Galácia. Nessa viagem, o apóstolo ficou longo do tempo em Éfeso. Enquanto estava em Éfeso, Paulo foi então avisado dos graves problemas que ameaçavam a igreja de Corinto. Foi então que provavelmente ele escreveu as cartas de 1ª e 2ª Coríntios. Ainda em sua 3ª viagem missionária, Paulo então ele seguiu para o norte, provavelmente quando ele passava pela Macedônia, e o apóstolo então recebeu boas notícias sobre o arrependimento dos crentes de Coríntios. E como resposta, ele escreveu e enviou a 2ª aos Coríntios carta, porque ele ficou alegre. Então o povo estava lendo as cartas, o povo estava entendendo a mensagem, então ele resolveu então escrever a 2ª carta aos Coríntios. Mais tarde, parece que ele foi pessoalmente visitar Coríntios, né? Os intérpretes dizem que Coríntios teria escrito a carta aos romanos. Muito bem, então acompanhe comigo aqui. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.
Depois de 3 meses que estava na Grécia, o apóstolo resolveu então voltar para a Judéia, e nesse contexto uma revolta popular em Jerusalém que culminou com a prisão de Paulo em Cesareia por 2 anos. A gente observa aqui em Atos, no capítulo 20, versículo 1, como capítulo 24, do versículo 27. Prisão é terrível, então paralisa tudo. Uma pessoa presa, mas mesmo preso ele não ficou, ele ficou ali escrevendo, atento à mensagem. Então, muito bem. Então, eu acredito que até aqui os irmãos têm me acompanhado e acompanham comigo aqui mais um pouquinho. Já estou concluindo aqui. Por ser cidadão romano, Paulo, ele solicitou uma audiência com o imperador. Então, ele foi transferido para Roma, aonde aguardou por cerca de mais de 2 anos até que o seu pedido fosse atendido. Beleza? Interessante isso, hein? Então, queridos, como eu disse para vocês aqui, então, por cerca de mais de 2 anos, até que o seu pedido fosse entendido, como a gente observa aqui em Atos, capítulo 27, versículo 28, 27 e 1, como também capítulo 28, versículo 31, beleza? Muito bem, então, foi durante esse cárcere em Roma, no final da década de 50, o início da década de 60, que provavelmente foi escrito as cartas de Paulo aos Efésios, Filipenses e também Colossenses e Filemão. Por isso, queridos irmãos, essas cartas são chamadas de epístolas da prisão. Alguns comentaristas sugerem que pelo menos uma dessas cartas talvez tenha sido escrita durante o tempo de prisão em Cesareia. Muito bem. Então, agora vamos ver aqui 1 Timóteo, Tito e 1 e 2 Timóteo, beleza? Muito bem. O texto bíblico ele não explica exatamente o que de fato aconteceu com Paulo após sua prisão em Roma, registrado no final do livro de Atos dos Apóstolos. Mas provavelmente ele foi libertado, talvez ainda tenha sido uma nova viagem missionária. Inclusive, pode ser que ele tenha conseguido chegar até a Espanha e depois visitar cidades da região do Mar Egeu, como a gente observa aqui em Romanos capítulo 15, verso 24, como também 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, como Tito 1 e 5 e 3 e versículo 12, beleza? Então eu estou citando aqui várias referências, né? Eu não posso estar lendo elas, mas vocês podem pausar e assistir quantas vezes quiser, porque se eu for ler todas as referências, vai ficar muito longa essa live, beleza? Se isso estiver correto então, meus irmãos, é possível que as chamadas cartas pastorais tenham sido escritas neste período final do seu ministério. Primeiro, ele teria escrito as cartas de 1 Timóteo e Tito, e depois que encerravam novamente em Roma na metade da década de 60, conforme afirma a tradição. Ele teria escrito 2 Timóteo pouco antes de ser executado, como a gente observa aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 18. Certo é que depois de vislumbrar a tamanha dedicação do apóstolo à causa do evangelho, facilmente podemos entender a conclusão de que ele próprio fez acerca de sua vida ou ministério ao dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Existem outras cartas de Paulo? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Paulo era uma pessoa extremamente ativa e dedicada à obra de Deus. Sempre estava envolvido com o quê? Com a propagação do evangelho e com o zelo pela pureza das doutrinas centrais da fé cristã. Então, o certo é que o apóstolo Paulo tem escritas outras cartas, mas essas cartas não existem mais. Mas o próprio Paulo menciona 2 dessas cartas perdidas. Uma delas seria uma provável epístola dirigida a Laodicenses, como está em Colossenses, no capítulo 4, versículo 16. Parece que a epístola ou a igreja de Laodiceia também deveria ser
repassada às igrejas de Colossos, bem como a carta aos Colossenses igualmente deveria ser lida com Laodiceia. Interessante isso, viu? Então, uma outra carta que foi escrita aos crentes do Coríntios, antes do apóstolo ter escrito os primeiros e segundos Coríntios, parece que o conteúdo principal dessa carta era uma exortação para que os crentes de Coríntios se apartassem dos cristãos nominais que continuam praticando a imoralidade, como está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Por alguns motivos, Deus lhe não permitiu que essas cartas de Paulo chegassem até nós, mas devemos ficar satisfeitos porque tudo quanto precisamos saber está preservado de forma completa e inerrante e que está no canão bíblico. Fechou o canão, é a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus. Inclusive, do próprio Paulo, ele permitiu que essas 13 dessas cartas fossem preservadas para servir de bênção para os cristãos, todos os lugares e de todas as gerações. Então, esta aqui é um resumo das cartas paulinas para todos nós. Queridos irmãos, vocês podem pausar essa aula quantas vezes for necessária, quantos quiser. Essa aula vai estar no canal da EBD Setor Mapim. Vou editar essa aula, vou enviar ela lá, tá bom? E aí vamos questionar e tirar as dúvidas. Quero agradecer a todos quantos estavam presentes. E você pode compartilhar esse link para todos quantos desejar. Vai um abraço de toda a diretoria do curso básico em teologia daqui do setor do bairro Mapim. E do seu amigo, hoje e sempre, professor Claudinho Santos. Até mais. É com você, Claudomiro. Cleito Fagundes. Resposta aí? Cleito Fagundes, ele pediu para me apresentar no vídeo. Estou aqui, Cleito. Aqui, um abraço. Aqui, Deus abençoe. Aqui Deus está o abençoe Claudomiro você Cardoso dos Santos. No seu trabalho, aonde você estiver agora, que o paracreto divino se estenda sobre a sua vida. E é bom ressaltar, né, Claudinei? Ô Miro, vem, pode falar. Que Paulo, ele tem umas cartas que também é chamada de cartas rotativas, né? Cartas rotativas. Por que era cartas rotativas, meu pessoal? Aí, fala aí, Miro. Miro é teólogo, pessoal. Sou não. O Miro está estudando na faculdade brilhar do nosso amigo Anderson Andrade. Vai um abraço aí, viu, rapaz? Compartilha isso aqui, eu tô falando, tô divulgando, não você tá, né, Miro? Depois você paga pra nós lá. Não precisa ser coca não, pode ser um suco natural, viu? Depois você paga pra nós. Uma laranja espremida aí. Opa, bom, hein? Mas deixa eu te falar, é cartas rotativas. Mas por que cartas rotativas? Fala aí, Miro. Paulo estava preso. Mas ele não poderia escrever uma carta para cada uma da igreja. Então ele escreveu uma carta e essa carta ela rodava pelas igrejas que estavam na Ásia. Por isso é chamada de cartas rotativas. Você viu aí? Então as cartas circulavam, né? Às vezes circulava de cavalo, não era rápido que nem um Sedex, né? Chegava, não. Era por embarcação, demorava semanas, demorava meses para uma carta chegar no seu destinatário, pessoal. Hoje nós temos tudo na mão e vamos fazer a obra com amor, né, Miro? Sim. Eu também, assim, eu não sou muito fã de Paulo, Claudinho. Não é não, rapaz? Não sou muito fã de Paulo. Mas como uma coisa dessa, rapaz? Paulo é nosso irmão, rapaz, nosso amigo do peito. O maior epistológrafo. Pela expressão que ele às vezes ele expõe, mas de uma maneira precisa, que assim a gente pensa às vezes que não há necessidade de se impor, né? E às vezes há necessidade de se impor sim. Porque Paulo ele é uma grande referência para o Evangelho hoje. Entendemos que depois que Cristo ele é crucificado, ali restaram poucos irmãos, a média de 120 irmãos. Isso a Bíblia ela relata lá em Atos. Sobraram 120 irmãos. E Paulo agora ele é uma figura muito importante para o Evangelho, que era aquele cara que perseguia. E a partir de então ele passa a ser perseguido pela mesma coisa que ele fazia com aquelas pessoas hebreus, os judeus conhecidos, semita, que isso aí vai mudando, né? De tempo a tempo. E enfim o Evangelho
pela graça de Deus e pelo um pouco do esforço de Paulo, ele vai dizer que ele não queria, mas ele não conseguia recalcitrar contra os augrilhões, que ele não queria ser um missionário, mas a chamada era muito mais forte do que o desejo dele. Então ele desenvolveu o seu projeto missionário e deram muitos frutos. Amém? Pessoal, vocês precisam ter essas ferramentas aí de aprendizado. Hoje toda a igreja, não só um pequeno grupo, precisa buscar o conhecimento teológico, filosófico, apologético, mas vocês estão de parabéns. Continue nessa caminhada aí, que quanto mais a pessoa aprende, mais a chance de errar diminui. Tá bom? Um abraço a todos, a paz do Senhor, e Deus enalteça o crescimento de vocês. Deus abençoe, Miro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Yeah.